Fala rapaziada, voltando a fazer os vídeos aqui, eu iniciei a fazer os vídeos, eu fiz um vídeo só há um tempo atrás, em 2024, e aí eu acabei sendo promovido no trabalho, e aí eu deixei de lado os outros projetos da minha vida para focar no meu antigo trabalho, né? Porque eu tinha sido promovido, enfim, eu decidi focar e acabei deixando de lado, mas estou voltando aqui agora com o meu segundo vídeo do canal aí, e hoje vai ser a introdução a tabelas dinâmicas no Excel. Tá? Eu vou fazer uma sequência de vídeos aí, talvez 3 vídeos, mas eu imagino que seja somente 2, porque o vídeo de gráficos não seria muito longo. Ou eu faço 3 vídeos mais curtos explicando cada situação. O primeiro vídeo seria sobre a tabela dinâmica no Excel, o segundo vídeo sobre gráficos, e aí, né, eu ensinaria a fazer os gráficos não só com tabela dinâmica, mas fora da tabela dinâmica também. E um vídeo sobre dashboards, e aí eu juntaria todos os 3 quesitos para montar um resumo de dados importante, que se você quiser apresentar para o seu chefe, apresentar para algum gestor, ou alguém que tem alguma tomada de decisão e precisa saber o resumo dos dados da empresa, você consiga apresentar, tá? Eu fiz uma tabela aqui de vendas fictícia, onde eu tenho estado, cidade, ID do pedido, que é uma sequência numérica de 1 a 120, padrão. O nome do vendedor, produto, data da venda, quantidade, valor unitário, valor já recebido da venda, o valor a receber da venda e o valor total esperado a receber da empresa, certo? Essa planilha, ela é uma planilha fictícia, com os nomes fictícios, produtos fictícios, tudo fictício, para a gente poder trabalhar e brincar com essa planilha aqui para poder aprender a como mexer com uma tabela dinâmica. Para que serve a tabela dinâmica? Como trabalhar com a tabela dinâmica e como resumir os dados da melhor forma possível e forma mais fácil possível que tem aqui no Excel, né? A gente consegue resumir os dados com fórmulas e tudo mais, mas com a tabela dinâmica é muito fácil também de fazer, né? E dependendo do que você for fazer, é muito mais fácil você aprender a trabalhar com a tabela dinâmica para poder resumir e apresentar esses dados quando necessário, tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui transformando o nosso intervalo de dados, que é todos esses dados que tem aqui na minha planilha, em tabela. Eu vou selecionar tudo, tá? Eu selecionei todos os dados que eu tenho aqui e vou transformar em uma tabela. Eu venho aqui em inserir, aqui em cima, e tabela. Aí, onde estão os dados selecionados da tabela? Nesse campo de criar tabela. Eu já selecionei, então ele já me dá o campo selecionado e travado aqui, tá? Esses cifrões aqui, eles significam travar a tabela. Clico em OK. Ali tinha um campo perguntando se a minha tabela já tinha cabeçalhos. Eu deixei marcado porque já tem, tá? Em cada coluna eu já tenho o cabeçalho. Se não tiver, se você quiser criar o cabeçalho, ele cria ali coluna 1, coluna 2. Eu acho importante também porque senão ele vai pegar um dado que não é um cabeçalho e vai transformar em um cabeçalho ali para você na tabela. Então, se tiver, deixa marcado. Se não tiver, você pode deixar desmarcado que ele vai criar para você uma tabela com cabeçalhos, tá? Então, aqui eu tenho a minha tabela criada, tá? Você pode ver que aqui ele tem até um sinalzinho aqui, ó, demarcando a minha tabela. Se eu colocar qualquer estado aqui, vamos colocar Paraná. Você viu que ele converteu em geografia, né? Ele converteu aqui em geografia. Ele tem a conversão em moeda, em texto, e ali essas versões mais atuais do Excel transformam em geografia também. Muito legal isso aqui também para trabalhar com estados, tá? Com vendas, enfim. Você vê que eu coloquei uma linha a mais aqui na minha tabela, automaticamente ele já preencheu como tabela essa linha aqui, tá? Então, não precisa se preocupar que você vai ter que toda hora ficar aumentando, porque não vai. É só você inserir um dado e ele vai aumentar quando você transforma o teu intervalo de dados em tabela, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu só quero manter os dados que eu já tenho aqui. Pronto, criei a minha tabela. Agora eu vou criar a minha tabela dinâmica. Eu posso clicar em qualquer célula da minha tabela aqui e aí eu venho em inserir. Aqui eu tenho a tabela dinâmica. Eu tenho tabelas dinâmicas recomendadas aqui em cima. Se eu clicar aqui, você vê que ele me demonstra as tabelas dinâmicas previamente prontas. Isso aqui é muito legal. Às vezes você quer resumir, ele já deixa previamente pronto para você. Somente clicar que ele já faz a tabela para você e depois você modela da melhor forma. É um serviço 50% pronto, dependendo do que você quer. Mas eu não vou utilizar essa opção porque eu quero demonstrar na prática o que faz a tabela dinâmica e brincar com ela ali para vocês entenderem, tá? Aí eu venho aqui em tabela dinâmica
Aí ele vai pedir aqui, ó, tabela dinâmica da tabela ou intervalo, né? Lembra que eu tinha intervalo de dados, eu transformei em tabela, então agora é uma tabela. O nome da tabela é tabela 1. Então está selecionado aqui, é a única tabela que eu tenho, a tabela 1. Escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Planilha existente, que seria a única planilha que eu tenho de vendas, ou nova planilha. Eu vou criar uma nova planilha, ele já cria automaticamente para mim, tá? Então eu vou criar essa nova planilha aí. Ok. Feito. Aqui nesse quadradinho é minha tabela dinâmica. Não tem dado nenhum ainda, porque eu não inseri nenhum dado, tá? Aqui, campos da tabela dinâmica. Eu posso configurar esse meu campo direito aqui da minha tabela dinâmica, tá? Eu posso deixar somente com campos, posso deixar somente com seção de áreas, mas eu vou deixar dividido aqui, né? Os campos aqui em cima e as áreas aqui embaixo para eu poder arrastar os meus campos para as áreas onde eu quero que os meus dados sejam resumidos, tá? Vamos lá. Se você for olhar, eu vou trocar o nome aqui de planilha 2, eu vou trocar para dinâmica, tá? Isso é boas práticas, organização, enfim. Eu recomendo que vocês também sempre mudem o nome da planilha de vocês com o nome de referência da planilha. Se vocês repararem aqui, eu tenho as minhas vendas separadas por estado, cidade de cada estado. E aqui eu tenho vários estados repetidos, né? Tenho Goiás 2 vezes aqui em cima, só que uma venda foi efetuada no dia 18/2/2026, outra venda no dia 20/1/2026. São produtos diferentes e vendedores diferentes. Mas e se eu quisesse saber qual é o valor total das vendas efetuadas por estado? Eu posso fazer isso com a tabela dinâmica. Eu poderia fazer sim com fórmulas, mas na tabela dinâmica é muito mais simples de eu fazer. Eu venho aqui em estado e coloco em linhas. Eu arrasto ele aqui, tá? Arrastei aqui para linhas. Ele já me deixa todos os estados da minha tabela de vendas separados, sem duplicatas, né? Ele já remove as duplicatas, sem duplicar nada, em ordem alfabética. Muito bem organizado, apenas arrastando um campo para uma área de linhas na minha tabela dinâmica, tá? Apenas arrastando um dado eu consigo já dividir todos os estados que eu tenho misturado na minha tabela. E vamos supor que eu quero saber o valor total esperado a receber de todas as vendas efetuadas em cada estado que eu tenho separado aqui. Então eu venho no valor total esperado e coloco em valores. E aqui ele já me demonstra qual que é o valor total esperado das vendas efetuadas no estado da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, enfim, todos divididos aqui. Eu tenho o total do valor vendido e eu tenho ele separado por estado. Muito legal isso aqui. Apenas arrastando, tá? Sem fazer fórmulas, consigo resumir esses dados de forma excelente e muito fácil aqui. Isso é de grande importância para quando você quer demonstrar dados no mundo corporativo, enfim, né? Eu vou selecionar aqui também, só para vocês verem como isso é poderoso, tá? Eu vou selecionar a cidade aqui abaixo de estado. Então, por exemplo, se eu quisesse visualizar qual foi o valor de vendas de cada cidade, eu consigo aqui, apenas arrastando a cidade para baixo. Então, eu tenho a Bahia, o total do valor esperado das vendas na Bahia, 28.920,57. E aí eu tenho dividido pelas cidades que tem na Bahia, né? Feira de Santana, Ilhéus, Salvador, enfim, tudo separado aqui e bem demonstrativo para que você apresente em uma reunião, enfim, no que for necessário apresentar. Isso é muito legal também, tá? Eu posso minimizar aqui, ó. Ele tem até um campo para minimizar. Posso minimizar tudo aqui, tudo minimizado. E aí, por exemplo, eu quero saber quantos reais foram vendidos na cidade de Curitiba, Paraná. Aí eu venho aqui, seleciono, ó, Curitiba foi 2.818,10 centavos. Foz do Iguaçu foi tanto, Londrina foi tanto, Maringá foi tanto. Apenas selecionando aqui o filtro do Paraná. Isso somente arrastando as informações do campo para as áreas de uma tabela dinâmica. Excelente para resumir dados, tá? Vamos supor, vou tirar a cidade aqui e vou deixar só estado. Vamos supor que eu quero separar esses dados por data da venda. Eu vou ensinar formas de fazer isso, tá? Eu posso sim colocar as datas da venda aqui na linha. E aí você vê que ele já me dá o botãozinho de mais ali do lado. Porque tem dados dentro daquele segmento, certo? Eu clico em Bahia, aqui eu tenho 2025 e 2026. Eu clico em 2025, trimestre 4, ele já me mostra a venda. Clico no trimestre 4, já me mostra as vendas de novembro e dezembro. Clico em novembro, ele já me mostra a data exata de novembro que teve as vendas. Em dezembro, as datas exatas também. Então ele consegue filtrar tudo isso aqui para mim, arrastando a data da venda ali. Muito legal essa informação também.
eu vou tirar esses dados aqui e vou colocar aqui a data da venda em filtros. E aqui você vê que tem um filtro aqui em cima. Data da venda, tudo. Ele está tudo selecionado, certo? Se eu selecionar apenas 18/2/2026, eu posso vir aqui e selecionar vários itens, né? 18/2/2026 e 19/2/2026 e clicar em OK. Ele vai me dar as vendas que foram efetuadas nesses dias. Goiás e São Paulo. São apenas esses dois estados que teve venda nesses dias. Isso modelando como filtros, tá? Agora eu vou ensinar uma forma muito mais legal de fazer isso, que é com segmentação de dados. Isso, quando eu for fazer o meu vídeo de gráficos, demonstrando como fazer gráficos e dashboards, eu vou mostrar isso de uma forma muito mais visual. Vai ser muito legal de ver também os gráficos se atualizando apenas com o clique de um botão. Vou mostrar como pode ser feito. Eu clico aqui na minha tabela dinâmica, venho em inserir segmentação de dados, aqui em filtros, tá? É um filtro mesmo, mas é uma segmentação de dados por botões. Eu posso fazer minha segmentação de dados por produto, vendedor. Ele vai ser um filtro formado por produto, por vendedor, por ID de pedido, por cidade. Mas eu vou fazer o meu aqui, só para demonstrativo, como data da venda. Eu tenho aqui esse campo de data da venda, vocês podem ver, né? Mas aqui embaixo eu tenho a minha data da venda dividida, digamos assim, como meses, trimestres e os anos das vendas. A venda feita anualmente, né? Eu posso selecionar a data da venda, mas ele vai selecionar a data exata da venda. Ele vai me dar as opções de data exata da venda. Não é isso que eu quero. Eu quero por meses. Então eu seleciono meses e OK. E olha como é que fica aqui. Essa é a minha segmentação de dados das vendas efetuadas a partir dessa tabela dinâmica. As datas de vendas que eu tenho aqui são de janeiro, fevereiro de 2026, novembro e dezembro de 2025. E aqui eu tenho março, abril, maio, junho, julho, setembro, antes do dia 2/11 de 2025 e depois do dia 21/2 de 2026, certo? Por quê? Porque eu separei por vendas, mas ele pega todos os campos ali. E aí ele deixa sem cor, porque não tem dado para eu demonstrar porque não foi efetuada venda em março. Então ele fica dessa maneira aqui. Mas tem como tirar isso aqui. Até porque não tem por que ter um campo, um botão selecionável onde não tem dados, certo? Então eu posso tirar esses botões daqui. Como que eu tiro? Eu clico aqui na minha segmentação de dados que eu acabei de criar. Clico em segmentação aqui em cima, tá? Segmentação. E venho em configurações da segmentação de dados. Aqui eu posso configurar ela, tá? O nome da minha segmentação de dados, nome a ser usado em fórmulas e tal, eu posso deixar assim. Mas a legenda eu posso mudar, né? Ele fica meses e entre parênteses data da venda. Eu posso só tirar esses data da venda aqui e deixar só meses, que eu acho que fica um pouco mais bonito. Os itens sem dados, como que eu tiro? Aqui, ó, tá vendo? Tem um campo aqui selecionável, ocultar item sem dados. Eu deixo ele clicado e clico em OK. Pronto, mudou a minha legenda. Agora está somente meses e mudou a forma de como ele me mostra os botões dos dados. Ele tirou o que não tem dado e me deixou só os campos que tem dados, os filtros que tem dados para eu poder selecionar, certo? Então vamos supor que eu quero saber as vendas por estado, o que já está me demonstrando aqui no mês de janeiro. Eu clico somente em janeiro aqui. E aí ele me mostra as vendas do mês de janeiro. O total de vendas foi R$ 79.624,72. De fevereiro, também ele me demonstra aqui, por estado, as vendas no mês de fevereiro. Ele me mostra tudo exatamente, resumido por mês. Isso é uma ferramenta poderosíssima, tá, pessoal? É muito bom de trabalhar. Você pode clicar aqui em cima no limpar filtro, que ele vai selecionar todos os campos. Ou você pode segurar Ctrl e selecionar os meses que você quer que apareça aqui as vendas, tá? Por exemplo, janeiro, novembro e fevereiro. Ele aparece aqui. Vou deixar todos os campos selecionados para deixar toda a venda de cada estado demonstrada aqui. Então, isso é uma ferramenta poderosa para quando você quer resumir dados e demonstrar isso na prática, tá? Eu posso colocar mais de uma segmentação de dados aqui. Vamos inserir mais uma segmentação de dados aqui. Eu vou colocar agora por produto. Vamos selecionar por produto. Vamos filtrar por produto, né? Uma segmentação de dados por produto. Pronto. Então aqui eu tenho todos os produtos selecionados. Air fryer, cadeira gamer, cafeteira elétrica, caixa de som portátil, camiseta básica. Eu tenho tudo aqui já selecionado. Mas se eu quiser saber só as vendas
da cafeteira elétrica, eu tive vendas da cafeteira elétrica apenas em janeiro e novembro. E essas vendas foram efetuadas apenas no Ceará, Paraná e Rio de Janeiro. Ele já me resume isso de forma automática, né? E eu posso confiar que isso realmente está correto, tá? Então, a cafeteira elétrica foram vendidos apenas nesses 3 estados e apenas nesses 2 meses, janeiro e novembro, tá? Caixa de som portátil foram vendidas no mês de janeiro, fevereiro e dezembro e nesses estados aqui. E aí tem os valores de quanto foi vendido a caixa de som portátil, o que a gente espera receber de tudo isso, né? Camiseta básica, também ele me mostra aqui. E eu posso filtrar também, por exemplo, vamos filtrar aqui, ó, fones de ouvido apenas no mês de janeiro. Os fones de ouvidos foram vendidos no mês de janeiro e dezembro, mas eu posso selecionar apenas o mês de janeiro. Ele me mostra aqui os estados que foram vendidos somente o fone de ouvido no mês de janeiro. Então, com esse filtro eu também consigo selecionar tudo isso sem fórmula alguma. Aqui ele tem os valores total esperado, né? Eu posso também colocar aqui a quantidade. Vamos deixar todos os filtros aqui selecionados, só para vocês verem como que isso vai mudar em cada campo que eu coloco a quantidade de produtos vendidos em cada campo das áreas disponíveis ali na minha tabela dinâmica. Vamos supor que eu quero colocar quantidade. Se eu colocar quantidade na área de linhas aqui embaixo, ele vai me dar um filtro em cada estado. E aí, isso quer dizer o quê? Eu vou abrir o filtro de Bahia aqui. Ele vai me demonstrar a quantidade de vendas, tá? Como ele não está me mostrando por produto, se eu colocar o produto aqui, ele vai me mostrar, né? É essencial que eu coloque, que eu organize bem. Você vê que aqui só está aparecendo números aqui na tabela. Vamos organizar esses números aqui. Vamos colocar quantidade abaixo de produto. Isso, agora ficou mais visual. Então assim, aqui ele está me mostrando, visualmente falando, os filtros de vendas da cadeira gamer no estado da Bahia, tá? Por que que aqui a cadeira gamer tem 2 vezes aqui? O número 1 e o número 2. Aqui é a venda, foram 2 vendas de cadeira gamer aqui e uma venda de cadeira gamer aqui. Por que que ele está mostrando dessa maneira aqui para mim? Porque vamos vir aqui para ficar um pouco mais visual para vocês. Vamos selecionar aqui, ó, somente a Bahia e somente a cadeira gamer. Estou filtrando na minha tabela, tá? Para demonstrar para vocês. No estado da Bahia, aqui se você ver a quantidade, tem a quantidade de 2 cadeiras gamers vendidas e aqui de uma cadeira gamer vendida. E é exatamente o que está me mostrando. Ele está deixando em ordem numérica aqui para mim, né? Obviamente, ele já deixa separado em ordem numérica e em ordem alfabética também. Então, ele começa com 1, depois o 2. Então, ele está dividindo dessa maneira aqui. Por quê? Porque eu coloquei a quantidade na área de linhas aqui, tá? Então, ele está demonstrando para mim em formato de linhas. Como que eu posso mudar isso para demonstrar de forma direta a quantidade vendida? Eu tiro a quantidade de linhas e eu coloco em valores. E aqui eu tenho a demonstração muito mais visual da quantidade de vendas de cada produto. Muito melhor visualmente falando. Eu continuo aqui com o filtro, mas ele me demonstra aqui cadeira gamer em uma linha só. Ele já me dá o total de 3. Eu posso até inverter, tá? E deixar o valor total esperado por último, na última coluna, para ficar mais visual ainda. Então aqui, eu tenho no estado da Bahia, cadeira gamer, foram vendidas 3 cadeiras gamers no estado da Bahia. E a soma de valor total esperado é de 3.897. Então eu tenho isso visualmente falando muito melhor demonstrado por produto. Então aqui separando dessa maneira, eu consigo demonstrar muito melhor. E aí vamos supor que eu quero saber a venda de cadeiras gamers por estado. Eu clico aqui em cadeira gamer, né, na minha segmentação de dados que eu fiz dessa tabela dinâmica, e ele vai mostrar aqui para mim, cadeira gamer na Bahia, assim como estava aqui na minha tabela de vendas, que eu filtrei aqui para demonstrar para vocês, tenho 3 cadeiras gamers vendidas, né? Aqui eu tive que filtrar e tudo mais, lá eu não preciso fazer isso. Deixando tudo pronto, é só clicar nos botões que ele faz tudo automático para mim, tá? Então, aqui na quantidade eu tenho 3. E no total de valor esperado, eu tenho esse valor aqui, né? 2.598 mais 1.299. Ele aparece aqui o total na soma aqui embaixo, que é exatamente o resultado que eu tenho aqui, 3.897, tá? Então, aqui eu já demonstro na prática como funciona. Administrativamente falando, isso é excelente, tá? Na Bahia, eu tive 3 vendas de cadeiras gamers que totalizam o valor total esperado de 3.897, certo? Eu posso colocar aqui também o valor recebido junto. Você vê que ele vai lá para o final, né? Para ficar mais visual, eu vou deixar esse valor recebido no meio.
e o valor total esperado para o final. Então a gente vê aqui que cadeira gamer não tem nenhum valor recebido ainda. O valor total esperado é de 3.897. Vamos ver aqui se isso é real. Exatamente como estava demonstrado na minha tabela dinâmica. O valor a receber eu tenho das 3 vendas de cadeiras gamers, né? Foram 2 em uma data só, pela mesma vendedora, e uma em uma data diferente por outro vendedor. O valor dessas 3 cadeiras eu ainda tenho que receber, não foram recebidos. É exatamente o que ele demonstra aqui para mim. Valor recebido nenhum e o valor a receber 3.897. Então isso quer dizer que foram compradas, mas ainda não foram pagas, né? Isso é resumo de dados. Isso é demonstração de dados na prática. De forma visual. Isso demonstrado em gráficos fica ainda mais visual e mais bonito de se explicar em alguma reunião de demonstração de dados, enfim, o que for necessário. A gente consegue fazer tudo isso aqui sem fórmula nenhuma, apenas trabalhando com tabela dinâmica. Então aprendam tabela dinâmica. Essa planilha vai estar embaixo aí para baixar. Eu vou ver se eu coloco ela num link aí para poder ser baixada e para vocês brincarem com ela aí, com a segmentação de dados, né? Que é uma ferramenta muito poderosa, e com a tabela dinâmica, que também é poderoso para se trabalhar. Beleza? Fechou? Esse é o vídeo. Nos próximos vídeos aí eu vou estar demonstrando como trabalhar com gráficos. E aí depois com dashboards, que aí eu vou juntar tudo isso que a gente aprendeu e aplicar nos dashboards que eu vou fazer, tá? E aí eu vou trabalhar com tabela dinâmica, montar a tabela dinâmica, montar os gráficos a partir da tabela dinâmica e mostrar visualmente falando como tudo isso fica na prática. Fica muito bonito, muito legal. Beleza? Fechou? Esse aí é o vídeo. Valeu, até mais. E deixa o like aí. Tamo junto.